Vamos voltar à nossa agenda local. Novos rumos na saúde do município de Maracanaú antecipam a discussão sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O ex-deputado federal Capitão Wagner assumiu a Secretaria de Saúde de Maracanaú e se mantém como forte pré-candidato à Prefeitura da capital. Sátrio Salles de volta aqui no Bate-Papo Político. O ex-deputado federal Capitão Wagner, que em 2022 disputou a eleição ao Palácio da Abolição, assumiu nesta segunda-feira a Secretaria de Saúde de Maracanaú e, em seu discurso, disse que irá construir uma relação institucional com o governo do estado e afirmou não acreditar que, por ser de um partido diferente, o governador Eumano de Freitas discrimine o município no fechamento de parcerias e transferência de recursos. Com essa linha de pensamento, Wagner deixou o recado. Aqui, a gente não vai fazer política partidária, e sim política pública. Disse Wagner, que recebeu a missão do prefeito Roberto Pessoa para transformar os rumos da saúde do município. Empossado no cargo de secretário de Saúde, Wagner reafirmou não acreditar que o governador Eumano de Freitas, que ganhou a eleição no primeiro turno, inclusive em Maracanaú, prejudique o município por algum gesto de discriminação em função das divergências políticas e partidárias. Citado como pré-candidato à prefeitura da capital em 2024, Capitão Wagner não dissociou o seu futuro político e eleitoral ao êxito em conseguir as suas ações na área da saúde em Maracanaú. Ele fez essa observação quando foi perguntado se a decisão de assumir o cargo de secretário poderia projetá-lo na corrida pela prefeitura da capital. Se eu faço uma boa gestão, na época da eleição, vou poder apresentar dados e as pessoas não mais poderão criticar a falta de experiência. Assim como se eu fizer uma péssima gestão, vai refletir de forma negativa na eleição, disse Wagner, que em 2024 entrará na corrida pela sucessão do prefeito José Sarto. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Quem imaginou, o jornalista Beto Almeida, que após as eleições de 2022 o Capitão Wagner ficaria ausente de um palanque ou de uma estrutura que o proporcionasse visibilidade, se enganou mais cedo do que se projetava. O Capitão Wagner está aí, vai fazer um trabalho que chamará a atenção na região metropolitana de Fortaleza a partir das ações na área da saúde. Município de Maracanaú, que irá receber do governo federal recursos nessa área e certamente também do governo do estado. E nesse aspecto, o Capitão Wagner tem razão quando diz o seguinte: eu não acredito que o governador Eumano de Freitas, por divergências partidárias ou políticas, deixe de atender a população do município de Maracanaú. Ou seja, pode ter os conflitos políticos e partidários, mas quando é para atender o que a população mais necessita, não se justifica qualquer ato de discriminação. É curioso, Luciano, essa entrada do Capitão Wagner na gestão do prefeito Roberto Pessoa. Curioso pelo seguinte, é interessante primeiro notar o que tem de político realmente nesse ato dele, eleitoreiro, e o que tem de necessidade de gestão. Ele tem sim, os dois estão muito misturados. É uma estratégia política, é uma estratégia de marketing bom, porque o que o capitão pretende, na realidade, é acabar com aquele discurso da oposição a ele, de que ele é um militar, que ele tem experiência, ou pelo menos tem expertise um pouco maior, para falar de segurança pública, mas não de outros temas, que ele não tem uma experiência de gestão administrativa no executivo, por exemplo. Ele pretende exatamente quebrar, fazer uma ruptura com esse discurso. Só que quando você coloca claramente assim, olha, ele está indo para um município, por que exatamente Maracanaú? Porque Maracanaú sempre foi um município em que Roberto Pessoa, quando esteve, e com o grupo, seja com ele ou com o grupo político dele, mantendo uma linha de oposição ao governo do estado. Fez oposição ao então governador Tasso Gereissati, depois fez oposição a Lúcio Alcântara, quando chegaram os Ferreira Gomes ao poder, então nem se fala, aí foi que fizeram mesmo, só que agora mudou um pouco. Se você observar, por exemplo, Eumano no governo do estado, o petista Eumano, na realidade, Roberto Pessoa sempre teve boas relações com alguns segmentos do PT. Boa relação ainda quando a Luiziane Lins era prefeita de Fortaleza, teve boa relação sempre com o Catanho, que foi um homem principal de confiança da Luiziane, e tem boa relação com o Eumano Freitas. Então, nesse aspecto, o capitão pode se despreocupar, porque realmente existem muito mais afinidades
entre o Eumano e o Roberto Pessoa do que muitos imaginam. Então não haverá essa discriminação. Eu vejo como é que o capitão vai se equilibrar, Luzenor, tentando se manter como uma força para estar apta a disputar, inclusive, a prefeitura da capital em 2024, uma força de oposição dentro de um município importante, como é o caso de Maracanaú, mas que já não terá aquele posicionamento tão forte de criar realmente um contraponto ao governo do estado, porque isso não há. Se você observar, a gente acabou de dizer aqui, quem estava ontem na primeira reunião feita com os parlamentares do Eumano, já para apresentar exatamente esse pacote de medidas aqui que vão chegar hoje à Assembleia Legislativa. Firmo Camussa, ex-prefeito de Maracanaú, uma pessoa ligadíssima a Roberto Pessoa. Então, imagina que esse apoio, essa presença do Firmo Camussa, ela tem um peso político, ela tem um significado. Significa dizer o seguinte, que o Firmo não será esse candidato de oposição aqui na casa. E olha, o Firmo Camussa. E olha que ele não será candidato, não será deputado de oposição. De oposição, claro. E olha, ele que já é anunciado como pré-candidato à prefeitura de Pacatuba. Exatamente, candidato, ou pelo menos pré-candidato, quer disputar a prefeitura de Pacatuba e tem aí o propósito de fazer exatamente esse trabalho de intercessão, de junto ao governo, sem que necessariamente seja uma oposição ranhenta. E ele é do União Brasil, partido que foi eleito para estar na oposição. Da mesma forma, a deputada federal eleita, a Fernanda Pessoa, que é filha do prefeito Roberto Pessoa, já disse claramente, deu o posicionamento dela. Vai estar, sim, apoiando dentro do possível o governo aqui no estado e o governo federal. E ela disse mais. Foi perguntado, olha, só em já ter tirado os Ferreira Gomes, para mim já é de muita coisa. Foi isso que ela falou, palavras da própria Fernanda. Então, assim, Capitão Wagner vai ter que ter esta habilidade. Primeiro, Luzenor, mostrar que ele é um bom gestor para além da questão da segurança pública, porque isso também vai ser cobrado, naturalmente. Maracanaú, pelo menos na área da saúde, vai ter 2 anos para Capitão Wagner fazer exatamente aqueles números que se mostram no final de uma gestão. Dizer, olha, eu peguei assim e estou entregando assim. Ou ele faz essa diferença e se ficar no mais do mesmo, vai também ser criticado. Ou seja, ele tem exatamente 1 ano para mostrar esse serviço. Lembrar que no contexto político e eleitoral, o capitão Wagner foi o candidato mais votado em Fortaleza nas eleições ao governo do estado em 2022, recebendo 602 mil votos, enquanto o Eumano de Freitas recebeu 545 mil votos e Roberto Cláudio, que é citado também como pré-candidato à prefeitura da capital, recebeu 299 mil votos. São informações da área política que mexem com o seu dia a dia e que passam aqui no Jornal Alerta Geral. Daqui a pouco tem muito mais com o Marcos Furlan. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa terça-feira. Uma boa terça-feira a todos os nossos ouvintes. Até amanhã.